Agora, 7h42 aqui no Jornal da Manhã. Depois de meses de negociações, o Congresso Nacional aprovou em votação simbólica o orçamento de 2025. O texto que vai para a sanção do presidente Lula deve ocorrer após a viagem ao Japão. Mesmo nesse inteirinho, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, pode até assinar depois da análise técnica. Mas para falar sobre os próximos passos, a gente recebe agora o senador do PSD da Bahia e relator desse projeto de lei orçamentária anual, Ângelo Coronel. Senador, bom dia, obrigado por nos atender aqui no Jornal da Manhã, hein? Bom dia, Roberto, bom dia, Soraya, bom dia a todos os nossos teleouvintes da Jovem Pan. À sua disposição aqui, Roberto, para qualquer esclarecimento a respeito dessa peça orçamentária que nós aprovamos a semana passada. Pois é, a tramitação é exatamente essa, né? Falta apenas a sanção da Presidência da República para que o orçamento possa entrar em vigor. Houve muitas críticas de economistas em relação à questão do superávit, senador. E aí eu perguntaria para o senhor, é factível esse superávit que a gente está esperando no orçamento de 2025 e era o que podia ser encontrado? Qual é a sua avaliação? Olha bem, Naldo, esse orçamento ele foi entregue, chegou às minhas mãos, aliás, em agosto do ano passado. Naquele período não tinha sido apurada a inflação anual, que ela é apurada de junho a julho. Essa inflação gerou aí 12 bilhões de superávit. Com 3,7 bi que o governo estava prevendo, nós chegamos aí à cifra de 15 bilhões de superávit. Então, na verdade, é uma questão só de interpretação, se tem ou não tem superávit. Mas não tem a menor dúvida que o superávit é real, é de 15 bilhões de fração, em virtude da inflação do período que teria que ser contabilizada na nossa peça orçamentária. Agora, senador, muito bom dia para o senhor, obrigada pela entrevista. Aproveitando, né, a pergunta aqui do Nonato, dentro desse pacote de superávit, né, que é uma previsão de 15 bilhões de reais, o programa Pé de Meia, por exemplo, não foi mencionado, tem a questão dos precatórios que acabam ficando fora dessa conta e tem a questão também das emendas. Como é que o governo tem avaliado a destinação de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares? Olha, as emendas já estão no orçamento, porque trata-se de emendas aprovadas em lei. Nenhuma dessas emendas aí são novas. As emendas impositivas, as emendas de bancada, as emendas de comissão. O que é que ocorreu? É que quando o governo mandou a peça orçamentária, ele mandou o valor das emendas, mas não mandou aonde cortar para fazer frente a esse valor. Então, o governo depois mandou vários ofícios para que fizéssemos essa adequação. Já que veio a despesa, teria que ter uma projeção de receita, e foi o que nós fizemos. Então, hoje, o orçamento praticamente não houve corte, talvez a primeira vez no Congresso Nacional que um orçamento não tem corte. Os cortes foram cortes até só para ajuste, que acredito que logo agora no início do próximo mês o governo deve mandar PLNs, que são projetos de adequação do orçamento. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc. O pessoal da cultura tem reclamado que houve um corte de 3 bi. O próprio governo e a própria ministra da Cultura já anunciou que vai fazer a reposição. Foi somente esse corte nesse momento para fazermos esse ajuste. E via PLN nós vamos corrigir. A questão do superávit, como eu te falei, também nós vamos fazer os ajustes ao longo do ano, porque a questão do pé de meia. O pé de meia, 1 bilhão nós colocamos, ele custa 12 bi, mas o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele baixou uma norma que o governo tem 120 dias para fazer essa adequação. Ou seja, o governo também, ao longo desses 4 meses, vai mandar para o Congresso, para a Comissão Mista de Orçamento, projetos de lei, que é o famoso PLN, para fazermos esses devidos ajustes. Senador, só para que a gente possa entender melhor, então, se trata de um modelo sustentável ou pode haver a necessidade de ajustes ao longo do ano? Olha bem, a questão do pé de meia são 4 meses para fazermos o ajuste, para fazer a alocação dos 12 bi, que é a previsão do custo do pé de meia. Então, na verdade, como o governo não quis enviar agora, por questão até de não gerar superávit, porque se colocássemos os 12 bi dentro do orçamento, agora nós íamos ter simplesmente um superávit na ordem de 3 bi. Então, como o pé de meia vai ser ao longo de 2025, o governo optou por fazer os ajustes paulatinamente de acordo com a necessidade.
Senador, rapidamente, para a gente fechar a nossa conversa aqui, o senhor falou que recebeu o orçamento em agosto passado e ele só está sendo votado agora no mês de março. Isso parece uma praxe aqui no nosso país. Por que é que isso não é acelerado e a gente não vota esse orçamento sempre antes de terminar o ano? Rapidamente, por favor, senador. Olha bem, ele atrasou porque teve um pacote de gastos em dezembro. Esse pacote de gastos influenciou muito no resultado final do orçamento. Por isso que ele foi atrasado, que o pacote que vocês todos lembram, que o ministro Haddad lançou, já foi em dezembro. E aí houve a virada do ano, não tinha por que a gente não aguardar para analisar esse corte de gastos para poder fazermos um orçamento o mais real possível para apresentar ao povo brasileiro a partir de 2025. Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela entrevista. Um bom dia, boa semana ao senhor. Bom dia, Roberto. Bom dia, Soraya.